Muito boa noite. Quero agradecer à espiritualidade a oportunidade de poder estar aqui hoje, falar sobre este tema. O tema tão atual e tão importante. Chegados os tempos. E chegados os tempos, o nosso planeta Terra está submetido à lei do progresso. Tudo está em movimento, tudo está em constante evolução. E o nosso planeta, submetido a esta lei, progride de dois modos. Do modo físico, fisicamente, e moralmente. Fisicamente, como é que o nosso planeta evolui? Pela transformação dos elementos. Nós podemos dar aqui um pequeno exemplo. Há 200 milhões. Eram só um, que tinha o nome de Pangeia. Devido a fenómenos geológicos naturais, estes continentes foram se separando, tendo hoje a atual configuração. Então, um fenómeno geológico que é denominado pela deriva continental. É explicado pela ciência porque é que os continentes formavam um só e agora são 5. Porquê? A ciência explica-nos. Mas isto para percebermos que o nosso planeta Terra está em constante mudança. Porque se nós realmente voltarmos atrás, ele não tinha o aspecto físico que tem hoje. Então é importante também como é que ele evolui do planeta moralmente. E então este procedimento faz-se pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. Nós, espíritos que aqui povoamos, podemos ajudar na evolução no progresso do nosso planeta com a nossa. Com isto, temos também a evolução dos mundos. E o que é a evolução dos mundos? Nós, no Espiritismo, a nossa doutrina maravilhosa que nos ajuda a entender a nossa vida, explica-nos que há mundos diferentes, que há mundos primitivos, então, mas como nós vamos ver a seguir, nós estamos no tempo da mudança e marcante é-nos explicado pela nossa doutrina. Nós, no mundo de provas e expiações, ainda temos muito sofrimento. O mal ainda nos... Melhoramos. O bem começa a sobrepor-se ao mal. E é importante perceber que a evolução individual, que é a nossa evolução de cada um de nós como espírito, é extremamente importante para a evolução do nosso planeta. Para que o nosso planeta possa progredir como para mundo de regeneração, nós que aqui habitamos, se não acompanharmos o progresso e se não nos depurarmos,
então, encaminhados para outros planos. E é isso que é importante perceber. O que é que são chegados os tempos? O que é? Então, na Gênese, desculpem, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos assim, no capítulo 3, no item 9, um eixo da mensagem de Santo Agostinho. Eu não sei a mensagem, mas a mensagem diz-nos assim: a Terra, de acordo com essa lei do progresso, esteve tanto material quanto moralmente em um estado ao que se os períodos de transformação onde, de mundo expiatório, se vai transformar em Então, nesta mensagem que Santo Agostinho nos traz nesta data, ele já nos explica isto, já nos explica que esta lei e também aqui nos diz que a Terra esteve, tanto materialmente como moralmente, já num estado inferior. Se nós nos reportarmos àqueles nossos irmãos dos que experienciamos. E então, na Gênese, no capítulo 18, no livro da Gênese, outro livro importante da codificação espírita, no número 1, são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância têm. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a natureza. Então, aqui no livro, Allan Kardec nos diz: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E em que sentido é que se devem entender estas palavras? Que esta é uma lei da natureza, a lei do progresso do planeta, da humanidade. Ainda na Gênese, no capítulo 18, no número 27, fala-nos na geração
E diz-nos, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão que reinem no seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, Allan Kardec diz-nos que vem uma geração nova, para que a Terra seja um mundo de regeneração, para que a Terra seja um mundo porque se que nós também temos recebido mensagens dos nossos queridos mentores, que novos espíritos chegam para habitar a Terra, para a renovar, para e não é que seja misticiosa, fantasiosa. Não. É uma transformação natural. É uma transformação serena. É uma transformação que nós então, falando também das mensagens dos nossos mentores, e porque nós vivemos um momento de dor, viver tem-nos vindo a alertar já há muito tempo que esses tempos estão aqui, que os tempos de mudança estão a acontecer. E relembrando uma mensagem muito importante
recebida aqui do mentor espiritual a 17/3/2020, nesta casa, nesta mensagem recebida, eu tirei excertos, porque ela é muito bonita, é muito importante. E eu aconselho que na TV GEAC, que ouçam várias vezes, porque cada vez que a ouvirem, vão entendê-la de uma maneira diferente, vão ver cada pormenor de uma maneira ainda melhor. E então eu trago aqui alguns excertos. E o nosso mentor nos disse assim: vós, outros irmãos, construístes as armas que hoje estão disponíveis para que criaturas inferiores se usem, a fim de acabar convosco, aqueles que estão habitando a terra. O mentor nos diz que somos nós os responsáveis por esta pandemia, por tudo aquilo que nós passamos. Não só pela pandemia, nós somos os responsáveis por tudo, por aquilo que nos acontece a nós, individualmente e em sociedade. São de verdade momentos de muita preocupação, em que cada um deve entrar dentro de si próprio, analisando-se para poder de alguma forma renovar-se. Mensagem linda. Aproveitemos este momento. Aproveitemos a dificuldade, porque pois é nas dificuldades que nós crescemos. E que aproveitando este momento, podemos nos analisar. E analisar como? Analisar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa conduta e renovar-nos. Não são as forças materiais que combaterão esse vírus, mas sim a reforma das atitudes, costumes, sentimentos e ações de todos vós. Maravilhoso. O mentor ainda nos diz: ó criaturas, qual será o momento em que haveis de despertar verdadeiramente? Olhai o que fazeis por vós próprios. Olhai o que fazeis com aqueles que são mais fortemente ligados a vós, pelos laços do compromisso, da lealdade, da fraternidade. As famílias que estáis fazendo com elas, que estáis fazendo com vossos filhos. Onde estão as mães? Onde estão os cuidados, as atenções que fazeis uns com os outros? A exigência do trabalho sem deixardes tempo livre para confabular, para amar e aconselhar seus filhos. E depois nos diz, que eu coloco em letra grande, para os cuidados que tantas vezes vimos entre vós aconselhar. Grande verdade. Tantas vezes, carinhosamente, os nossos mentores nos vêm ensinar, nos vêm alertar. E nós continuamos com os olhos fechados à realidade. Ele nos diz ainda: o mundo está louco, as criaturas perdidas umas das outras, no vai e vem, no corre-corre, no vazio dos sentimentos. Nós iludimos-nos com o mundo material. Nós apegamos-nos ao mundo material e isso faz de nós espíritos mais densos. Porque quanto mais elevado for o espírito, menos apego à matéria ele tem. E nós, no nosso cotidiano, vivemos apegados aos bens materiais. Andamos enganados. Andamos iludidos com uma vida que não é real. E ele diz-nos também: despertai vossos olhos do espírito e abraçai verdadeiramente vossas vidas, para que a ação do amor vos atenda, pois todos os recursos estão abertos, porém, vos digo, atraem os que têm condições de o fazer. É importante perceber que tudo depende de nós. Os espíritos amorosos estão sempre para nos ajudar. Eles nunca nos abandonaram e eles estão sempre presentes.
Mas eles só nos conseguem ajudar se nós fizermos a nossa parte, se nós nos melhorarmos, se nós nos aperfeiçoarmos. E é isso que ele nos vem chamar a atenção. Para que nós possamos abraçar a nossa vida verdadeiramente, para que a ação do amor nos possa atender, para que os bons espíritos nos possam ajudar, porque eles são maravilhosos. A ajuda é sempre muita. Nós é que teimamos em não ver essa ajuda, em não querer aceitar essa ajuda. E ele deixa-nos como frase: e por favor, religuem-se com o nosso Pai, vossos cordões umbilicais estão prontos, apenas precisais de fazer a vossa parte. É isto, meus irmãos. Chegados são os tempos de mudança, e nós, nesta casa, temos uma maior responsabilidade. Temos a responsabilidade do conhecimento, de entendermos que depende de nós a ajuda nesta mudança. A ajuda também para aqueles novos, para aqueles que estão a encarnar agora, que precisam de nós, precisam da nossa colaboração no bem. Então eu acho que devemos mesmo refletir e pensar no que queremos para nós, para os que nos rodeiam e para o nosso futuro individual e do planeta. Rogamos assim a Jesus e aos bondosos espíritos que abençoem o nosso planeta, para que as mentes humanas despertem para a realidade e saibam aproveitar a grande oportunidade que é a vida, esta oportunidade de nos renovarmos. Um bem-aja para todos e muito obrigada pela vossa atenção.